Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Próximo Nível, o podcast e videocast da Claro Empresas, onde a gente conecta negócios, tecnologia e inovação, mas principalmente como gerar o valor de todo esse ecossistema. Hoje a gente vai falar de um tema que está dentro de um grande. É um subtema de um tema super relevante hoje, que é o varejo. Hoje, especificamente, vamos falar do varejo dentro da área da saúde, uma área talvez um pouquinho mais complexa, com muitas particularidades, mas que expressa a sofisticação e o que a gente tem hoje em termos de, não só de tecnologia, eu diria, mas principalmente de processos e cultura. E para receber e para falar sobre esse assunto, eu recebo dois nomes de referência. O Wanderson Rodrigues, ele é diretor de operações comerciais da GSK Brasil, e o Robledo Castro, que é CTO da Pag Menos, e juntos eles vão trazer um pouquinho aqui de algumas perspectivas. Wanderson, bem-vindo, obrigado pelo tempo de vocês aqui, num segmento tão complexo, né? Me fala, me dá um contexto primeiro da GSK, o que ela é, como ela opera no Brasil e a importância do que a gente está chamando aqui desse varejo 4.0. Bem-vindo. Muito obrigado, Pacete, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui na sua companhia, a companhia do Robledo. A GSK, ela é uma biofarmacêutica multinacional, ela está presente hoje em mais de 75 países, com o propósito de unir ciência, tecnologia e talento, né, para vencer doenças e impactar a saúde globalmente. O nosso compromisso é impactar 2,5 bilhões de pessoas até 2030 por meio das nossas soluções terapêuticas e amplo acesso à saúde. Ela atua em 4 principais áreas: vacinas, HIV, oncologia e imunorrespiratória. No Brasil, a gente já está presente aqui há mais de 116 anos. Somos líderes em algumas dessas áreas, como o HIV, uma ampla parceria com o Ministério da Saúde, respiratória, e também somos uma das principais empresas do segmento de vacinas. A gente tem um portfólio com mais de 90 medicamentos e vacinas aqui no Brasil. E ano passado a gente conseguiu impactar mais de 27 milhões de pacientes no ano inteiro. A nossa operação aqui no Brasil é uma das 10 maiores do mundo, assim, globalmente, da GSK no mundo, sendo a principal dentro dos países de mercados emergentes. Uma operação maior do que China, Índia e Rússia. Ou seja, nada remete à simplicidade aqui. Depois a gente vai falar de simplicidade nos processos, mas assim, tá dado aí o tamanho do desafio, né? Olha a quantidade de números e o que eles representam. Robledo Castro, querido, eu acompanho bastante a PagMenos e o trabalho que vocês fazem, não só de tecnologia, mas também de construção de marca, e tem sido aí anos de bastante crescimento. Dá uma ideia para a gente do que é a PagMenos. Legal, primeiro, Pacete, obrigado aí pelo convite, Wanderson, super prazer estar aqui, um bate-papo super bacana. A PagMenos é uma rede farmacêutica, né, que nasceu no Nordeste, especificamente em Fortaleza, Ceará, e expandiu para o Brasil inteiro, né? A gente tem lojas em todas as capitais do Brasil, em todos os estados, né? A PagMenos bandeira é a única bandeira de rede de farmácia que está presente no Brasil inteiro como única bandeira. A gente tem 1.700 lojas espalhadas aí pelo Brasil inteiro, né? E são basicamente 22 milhões de clientes e a gente deve ter quase perto de 27 mil, né, colaboradores. E com desafios diversos, né? Porque quando você está no Brasil inteiro, é o que eu falo pro pessoal, né? Tem uma loja ali no Oscar Freire, num lugar chique, do lado do restaurante ali, do MasterChef, e tem uma loja lá no meio da Amazônia que a gente tem que fretar avião, que sai de Fortaleza, desce em Manaus, pega caminhão e só chega de barco. Até o nosso farmacêutico faz trabalho, às vezes só por vias fluviais. Então, a Pague Menos estar presente aí e tem que lidar com toda essa complexidade de estar na ponta, né? Eu e o Wanderson, a gente está em segmentos da saúde, né? Cada um num pedaço da cadeia, para que de fato a saúde chegue, né, para a população no final do dia lá na ponta. Vale lembrar, você me corrija até, Robledo, se eu estiver errado, mas, por exemplo, independentemente se é a loja física ou mesmo no Last Mile, né, que são os aplicativos, ou no site, no app, quando a gente muda de estado ou de região, todo o parâmetro que você tem muda, a forma de consumo, os produtos mais vendidos, esse é um aspecto bem interessante do Brasil, que talvez adiciona aí uma camada de sofisticação
para o que a gente tem que atender. E aí, Wanderson, isso aqui tem a ver com experiência e logística quase que simultaneamente. Quem nasceu primeiro? Quem vem primeiro? Ou como a gente integra esses dois conceitos? Um não existe sem o outro, né? A verdade é essa. Não dá para falar de experiência se você não tiver uma logística ágil, fluida, funcionando por trás. E a indústria farmacêutica, a gente costuma falar que a gente é muito bom de prescrever, de produzir medicamentos. Essa é a nossa especialidade. Medicamentos, produzir vacinas e medicamentos. Só que o mundo está em transformação. E a indústria farmacêutica é quase que B2B2C, né? A gente tem um grande parceiro que é o médico, que é apresentar ciência para o médico e as opções terapêuticas, as indicações, para que eles beneficiem os pacientes. E esse grande parceiro, o médico, ele, no Brasil, principalmente, está em grande transformação, o que exige que a indústria farmacêutica assuma novos desafios. Até 2032, se eu não me engano, saiu o censo médico recentemente, a gente vai atingir a marca de 1 milhão de médicos no Brasil. E é impossível para a indústria farmacêutica estar presente ali com todo mundo, levando a ciência para todo mundo. Então a gente precisou desenvolver novas soluções, novas ferramentas de levar a ciência, as mensagens, os estudos dos nossos produtos para esses médicos, mas também um grande mecanismo de acesso a medicamentos é a amostra grátis, que permite o início de tratamento. E aí entra um desafio da logística, de um nível pulverizado, onde não é a expertise da indústria farmacêutica, como é, por exemplo, a expertise da Pague Menos. Tá? Então, como é que a GSK ela consegue interagir com médicos no Brasil inteiro e permitir com que eles tenham esse início de tratamento de uma maneira fluida? Porque aí vem a outra parte da sua pergunta, paciente, experiência. A experiência do médico, ele é um consumidor nesse momento. Então você compara o cadastro a uma plataforma que a gente lançou para envio dessa amostra remotamente, com o cadastro que ele faz nos aplicativos de streaming, por exemplo. A experiência tem que ser agradável dessa forma, senão não funciona, senão você perde esse cliente no meio do caminho. Ele não vai fazer a sua solicitação de amostra. E a experiência que ele tem de recebimento dessa amostra, ele compara com compras online, por exemplo, que ele faz que ele pode receber até no mesmo dia. Então, a indústria farmacêutica está navegando agora em novos mares e precisando pensar muito na jornada desse cliente, desse parceiro de negócio, para que seja uma relação sustentável, de longo prazo. Então, a tecnologia ela faz todo esse meio de campo. Por exemplo, essa nossa plataforma, ela funciona em WhatsApp, que traz toda a comodidade. O Brasil é o país com maior usuário de WhatsApp. Nós usamos o WhatsApp profissionalmente. A gente permite pedido recorrente dessas amostras, para que consistentemente o médico tenha a experimentação e seus pacientes dessas amostras que são ali relacionadas com a especialidade dele, obviamente. E previsibilidade, ele consegue acompanhar o seu pedido mensalmente, no momento que é faturado, que sai do CD, que está em trânsito e que até a previsão de chegada lá no consultório dele, respeitando todos os requerimentos de compliance, né? Tem muita governança por trás disso. Então, para nós que estamos aqui na ponta dessa cadeia de saúde, a tecnologia aliada à logística, ela é não só uma ferramenta que traz muita comodidade, acesso ao medicamento, mas também permite que a gente construa parcerias sustentáveis e mais inovadoras com nossos clientes, com o médico que vai beneficiar o paciente no final do dia. O Robledo, é interessante que o que o Wanderson descreve é uma é uma continuidade, você é a continuidade de uma experiência que já começou ali num contexto mais complexo, né? E o que acontece aí na ponta com você tem reflexo direto do que já ou aquela pessoa que já passou pelo médico, que está chegando ali, e que também vai adicionar outros produtos junto a esse medicamento. Faz sentido? E qual que é a junção de tudo isso numa experiência com tecnologia?
Eu acho que assim, né, no fundo a saúde é um ecossistema complexo, né, por todos esses players. Vamos lembrar que tem Ministério da Saúde no meio, tem farmácia popular, aí do outro lado você tem os convênios, né, as vacinas. Quando você pensa em tudo isso, e que 85% da população brasileira não tem plano de saúde, né, assim, tudo começa a ficar ainda mais difícil num país como o nosso, né? E é o que você estava falando antes, né? Falou, pô, imagina como deve ser diferente. Cara, é diferente até a maneira de comprar. O pessoal no Nordeste, por exemplo, tem uma preferência maior até pelo televendas nosso, né? Por ligar e falar, do que o cara que está em São Paulo, que já é um mais digital, que é diferente do cara do Sul que gosta do bairro. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma combinação muito grande, né, de entender esse ecossistema. Por exemplo, das 1.700 lojas, em 1.000 delas, né, a gente tem uma clínica de atendimento que tem desde a consulta médica, porque uma coisa é, o cara já vem com o médico e a consulta, mas a gente também dá acesso dentro dessas clínicas, que a gente chama do Clinic Pharma, que ficam dentro dessas 1.000 lojas, você pode fazer uma consulta com o médico por telemedicina, já pegar a prescrição, já fazer os exames, né? Faz exame de sangue, hemograma, faz exame de glicemia, enfim, uma série de coisas ali, pressão, tudo, para que isso desdobre no tratamento. E a gente tem, que é uma dificuldade, com certeza, que o Wanderson sabe muito bem da indústria, né, que é da cadeia, o cara se manter engajado no tratamento. Né? Isso é um desafio mundial, né, de você não só vir toda vez comprar, mas se engajar no tratamento de fato. Né? Ou você para porque começou a melhorar e larga, ou você para porque cansa e esquece, ou você para porque eventualmente, enfim, né, não tem condições de continuar. Então, toda essa jornada do cliente no engajamento da saúde, respeitando as diferenças locais que o nosso país tem, eu acho que cria uma série de desafios onde a tecnologia vai ajudar com experiências diferentes em cada touchpoint, a gente entender melhor a logística de produtos, né? Como é que eu aloco? Por exemplo, eu estou morando no Nordeste agora, a sede da PagMenos em Fortaleza. Em 2 anos, eu nunca coloquei uma manga comprida, nem de madrugada. Só manga curta o ano inteiro, cara, é constante ali. Diferente do sul. Aí você tem, né, pô, isso é muito diferente, você tem que começar até a olhar para dados, a gente mesmo estava olhando agora, cara, o que aconteceu? Pô, o ano passado, em janeiro, teve uma notificação de gripe de 20 mil casos, esse ano já caiu para 4. O que aconteceu com as regiões? Como é que eu lido com isso? Então, assim, né, você ter a disponibilidade, né, do medicamento correto, na condição correta, do complemento de cesta. Por exemplo, sabe qual é o produto, o segundo produto mais comprado junto com o Ozempic e Mounjaro? Eu sei, mas eu não, eu vou deixar você Você responder. sabe porque você viu o Jonas falando, né? O Wanderson, não sei se ele vai acertar. O Não vai. segundo produto, né, e não é o Ronaldo, porque dá enjoo, que naturalmente você compra junto, tal, tal, tal. E não é colágeno. E não é colágeno. Sorvete. O cara compra e compra sorvete junto. Porque é a última indulgência, agora que ele vai começar o tratamento, ele pode enfiar o pé na jaca uma última vez antes de começar e tal. Então tem que ser uma série de coisas que não são óbvias e correlacionadas, que também você tem que entender, porque no final do dia está cada vez mais difícil. Assim, se eu fosse comprar alguma coisa hoje, eu compraria a tempo. E a gente tem que poupar esse tempo todo para o consumidor, para o nosso colaborador poder atender bem e em toda a cadeia, né? Então isso faz uma diferença enorme. Ô, Wanderson, qual é o seu produto que tem um sorvete acompanhado? Tô brincando, é óbvio que eu tô brincando. Mas uma curiosidade, isso que o Robledo descreveu, né, da ponta do conhecimento, o quanto. Porque, de novo, voltando para você, né, o que acontece ali num ponto de venda, num ponto de contato, também influencia a tua operação. E aí, adicionando um pouco mais de tecnologia aqui, o que nós temos hoje de algo já efetivo, né? Não uma tecnologia que está num plano médio e longo prazo, mas funcionando hoje, assim, quais essas tecnologias que já têm um impacto direto nesse canal entre logística e experiência? Eu acho que foi muito, com certeza não foi por acaso, mas essa conexão entre a GSK e a PagMenos, tá? Eu e o Robledo aqui, porque a gente se complementa nos elos da cadeia. Isso é muito interessante. Eu vou trazer um exemplo agora da logística mesmo, desde a saída de um medicamento ou de uma vacina de um site produtor
até a chegada no Brasil e depois do nosso CD para o CD da Pague Menos, tá? A Jéssica, ela produz pouquíssimas medicamentos e vacinas no Brasil. A grande parte deles são importados. E uma ferramenta que hoje existe, está no ar, que é a inteligência artificial, que não é hype, é termo prático mesmo, é como é que a gente escolhe o modal correto, como é que a gente escolhe a rota correta para cada carga, pensando não só volumetria, mas também prazo de validade delas. Então, hoje, a Jéssica, ela usa uma ferramenta de inteligência artificial que ela faz essa composição desse modal, rota, garante agilidade no processo, respeita o prazo de validade e também leva em consideração a emissão de CO2, emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, é uma adoção prática de uso de inteligência artificial que consegue processar diferentes variáveis e sugerir. Eu acho que a inteligência artificial ela não vai substituir o ser humano, ela adiciona inteligência ao processo de tomada de decisão e sugere ali a melhor rota para aquela carga. E também tem uma versão nacional dessa ferramenta, que trabalha muito volumetria, seleciona o tamanho de caminhões, por exemplo, porque o tamanho do caminhão impacta diretamente na emissão de CO2, o agrupamento de pedidos por região. Então, esse é um exemplo onde a adoção dessa tecnologia, dessa inteligência artificial, garante segurança na entrega, rastreabilidade, previsibilidade e responsabilidade social ali no primeiro elo, né, que é produção até a chegada no Brasil, nacionalização do produto, transferência do CD da GSK até o CD de clientes como a Pague Menos. Ô Robledo, enquanto o Anderson ia falando, eu lembrei de uma máxima que eu tenho aqui. Eu ouvi de um executivo uma vez: tudo que a gente não pode é trazer mais ansiedade para a vida do CTO, que já está ali tendo que fazer a gestão de tecnologias emergentes, de processos. O que o Wanderson descreveu aqui, qual que é o desafio, primeiro, de você tomar a decisão de uma tecnologia, de você juntar legado com inovação, e aí o teu cargo ele tá numa camada ali de transformação digital, né? É um desafio, eu diria, homérico e que precisa de uma conexão com a companhia e com todas as áreas muito grande, né? Esse é um bom ponto e talvez esse seja o maior dilema. E aí, na era da IA, onde tudo é vendido como muito fácil, mágico e tal, né, e você recebe pressão de todos os lados para resolver rápido, né, problemas que estão aí há muito tempo, né, de produtividade, de eficiência, de personalização. Eu acho que assim, né, quando a gente até mudou, né, eu vim para Pague Menos, né, a vice-presidência área de tecnologia, a gente mudou para transformação digital, exatamente por conta da maneira de trabalhar, né? Primeiro a gente separou a área de tecnologia em três grandes áreas, né? Uma área que cuida do run the business de ponta a ponta. Em vez de ter infra de um lado, sistema do outro, tal, não tem um cara cuidando em manter a operação rodando, seja acertando o sistema, seja mudando tecnologia. Esse cara, ele é focado em eficiência e custo. E um outro está pensando na transformação. Então, a gente já está trabalhando com um bimodal, ou seja, parte eu estou evoluindo e olhando a jornada como eu evoluo, parte eu estou mantendo, né, inclusive todo o leitinho da vaquinha atual que traz e financia o resto. E uma diretoria de dados e analytics que a gente também mudou, que ficava espalhado um monte de analista, cientista de dados, engenheiro por todas as áreas, a gente concentrou toda essa galera e redistribuiu por squads com temas, e esses caras têm bônus, inclusive, de negócio. Então, antes o cara de tecnologia que entregava o dado para a área consumir, tomar uma decisão e tirar o negócio, hoje é uma squad multidisciplinar que olha, por exemplo, para perda. A gente reduziu 23% de perda, é bônus do cara de tecnologia e dados, é bônus do cara, né, do cara de prevenção. A gente tem uma squad de People Analytics que está olhando, por exemplo, agora para absenteísmo. No passado, caiu 15% no absenteísmo, aplicando alguns agentes que identificam recorrência de atestado falso, CRM que aplica muito, tal, como é que fica, gestor que dá muita folga. Então, eu acho que isso traz uma série de coisas ali, né, entre a jornada, que é na maneira que você se organiza, também você enfrenta. E até veio para mim, por exemplo, o Centro de Serviço Compartilhado,
Porque por mais que seja, né, uma série de coisas que a gente está consolidando, fechamento de folha, pagamento de tributo, atendimento de manutenção, digitalização e processo, alavanca muito a nossa capacidade de ter um lean office ali que a gente quer cada vez mais, entregando um nível de serviço bom para tirar essa complexidade da operação, né? Então, e depois vem o CRM, né, que é uma disciplina de negócio que está focado na personalização interna do cliente. Então, eu acho que essa assim, é uma das grandes coisas, e quando você fala do CTO, assim, é como é que a gente se organiza para olhar do ponto de vista de negócio, ajudar nesse desenho da jornada. Quando a gente focou no cliente de cuidado contínuo, que são os nossos 23% dos clientes, que entregam 72% da receita, né, que são os caras que têm algumas patologias, diabetes, hipertensão, remédio controlado e companhia, esses caras têm uma jornada de contato constante comigo em diferentes jornadas. Então, assim, eu preciso, vai ter oportunidade a dar com pau, como a gente diz, né, assim, para tudo quanto é lado. Então, essa questão da gente olhar para o nosso principal cliente, os nossos principais focos, não que a gente vai descuidar do outro, mas traduzir as principais capacidades-chave que eu preciso movimentar para fazer isso bem, para poder de fato alavancar meu resultado. Eu acho que o CTO tem essa função de ajudar nesse processo, né, de conexão da oportunidade, com a priorização, a maneira da gente implementar. Tem coisas que a gente vai fazer e vai jogar fora e vai fazer depois melhor, e tá tudo bem, desde que isso, né, o Wanderson sabe, cara, se eu conseguir um ganho de logística bom durante 3, 4 meses e eu jogar fora a solução depois, já pagou a conta, é um self-funding até para alguma coisa, né, maior. E isso tem sido o que a gente tem feito muito do case que você acompanha de perto da PagMenos, cara, como é que a gente cresceu o dobro, quase que o triplo dos nossos concorrentes percentualmente na Abrafarma, né? Quase sem abrir loja, porque a gente deu uma congelada, né? A gente abriu pouquíssima loja perto do consequente. Então a gente foi no same-store sale. Cara, isso tem muito de tirar a fricção, focar no problema certo, que vai dar escala, que movimenta o ponteiro. E aí, eu acho que tem a máxima, né? Como você falou a frase do CTO, a gente tem que tomar cuidado para não partir da solução para o problema, né? Porque para quem tem martelo, tudo é prego. Se o cara tem que pregar um parafuso, ele vai com o martelo. E a maioria das vezes, nessa época agora que tem muita opção, você acha uma solução e quer trazer para dentro. Você acha uma solução e quer trazer para dentro. Aí, para mim, é onde eu acho que a maioria das empresas se perde. Porque eu não estou com um problema claro, que às vezes eu nem preciso da AI. Às vezes um RPA simples, às vezes até um script simples destrava um valor absurdo na ponta e mexe o ponteiro. Então, eu acho que esse jogo de gestão de mudança e cultura, eu acho que faz uma chave muito grande para a gente ter essa atração com a tecnologia sendo de fato uma alavanca e não um gargalo de coisas que a gente não consegue entregar e parece que precisa de recurso infinito, né? Pessoal, especificamente sobre infraestrutura, e aí pegando o gancho do que o Robledo e o Wanderson falaram sobre agilidade, sobre experiência, sobre não fricção, o Devanil da Claro Empresas vai trazer um pouco da perspectiva da importância desse ecossistema e da importância de você ter ali uma infraestrutura que suporte toda essa complexidade que a gente falou até aqui. Então, Pacete, no varejo 4.0, a loja física ganha relevância quando vira, de fato, um mini centro de distribuição, sabe? Para isso acontecer, a infraestrutura de rede precisa ser tratada como uma base inegociável. Isso é um pré-requisito para uma loja física no varejo 4.0, sabe? Precisa considerar a fibra ótica como uma espinha dorsal, o 5G como uma camada de mobilidade para garantir, no mínimo, 3 coisas. Primeiro, uma rede que não caia, tá? Uma rede com redundância, uma rede que tenha uma segurança para a operação. Segundo, segurança de ponta a ponta, né? Onde o cliente e a empresa vai se sentir seguros em fazer transações online por aquele ambiente. E terceiro, uma velocidade para conseguir tomadas de decisões em tempo real, né? Isso em toda a jornada, desde o estoque ao pagamento até a entrega na última milha, né? Em cima dessa base, em cima de uma base logística dessa,
acontece realmente onde a gente entende que acontece o que chamamos de phygital, né? Que é onde nós conseguimos levar para a cadeia inteira e para a loja física a inteligência que já dominamos hoje no mercado digital, que já dominamos hoje em nossos e-commerce, enfim, todo o varejo digital, né? Essa inteligência e esse dado do digital vindo para o físico, né? Isso inclui, por exemplo, a gente trazer contador de fluxo, mapa de calor, para entender o movimento dos clientes dentro dessas lojas, o que está acontecendo com ele ali, trazer visão computacional para detectar a ruptura no estoque antes que ela aconteça realmente nas gôndolas, para a gente conseguir evitar filas, para a gente conseguir ter um inventário inteligente dentro das nossas lojas, a gente conseguir pressários digitais, prateleiras eletrônicas, para a gente conseguir fazer preços dinâmicos a todo momento. Então, o seu estoque está menorzinho, aumenta um pouco o preço, o seu estoque está cheio, abaixa o preço, a loja está cheia, abaixa o preço, a loja está cheia, aumenta o preço, para você conseguir ter a estratégia realmente imediatamente quando você precisar isso refletir para o nosso cliente, né? Tudo isso conversa com sistemas das empresas, né? Vai precisar fazer uma boa integração com o seu e-commerce, com o seu ERP, com o seu CRM, né? Mantendo assim um inventário único, tanto para o físico quanto para o digital, e assim conseguir fazer as entregas prometidas para o cliente final de qualquer canal e conseguir fazer também depois um atendimento para esse cliente em qualquer canal, né? Então, concluindo um pouco aqui, né, a gente vai ter entregas que se cumprem, atendimento mais personalizado dos seus clientes, uma jornada com o mínimo de fricção possível, né? E isso tudo com uma infraestrutura bem arquitetada, com dados em tempos reais. A loja vai deixar de ser apenas um custo fixo e passa a ser um grande ativo logístico e de dados capaz de acelerar o crescimento e a margem das empresas. Ou seja, o que o Devanil traz aqui é uma maratona diária que conecta, como a gente trouxe até aqui, né? Conecta integração, sistemas e por aí vai. E é por isso que vocês dois existem e todo o time. Eu vou adicionar aqui uma camada agora que tem a ver com rastreabilidade, segurança, mas o segmento de vocês, numa parte dele, ele é extremamente regulado, né? Ele é extremamente, é muito cuidadoso, assim. Isso implica, quando a gente fala de investimento, porque aqui a gente não é sobre o investimento para implantar uma tecnologia, não é sobre investimento para ter ali um novo recurso, mas é a manutenção disso, né? Qual é a proporção, assim, o fato de você ser regulado te ajuda muito a ter processos de operações que sejam impecáveis, mas ao mesmo tempo que demanda de você ali um esforço ou um investimento, ou não necessariamente, né? Esse processo de manutenção, ele está aí justamente para equilibrar na conta. Não, é preciso sim fazer investimento, tá? A manutenção disso, até porque isso vai diferenciar a sua operação, porque isso traz muita confiabilidade ao processo. A logística na área da saúde, se você não puder confiar, você está falando de vidas que ficam sob risco. Pessoas que vão usar aquele medicamento que pode, por exemplo, ter passado por um desvio de temperatura que perdeu qualidade. Eu vou dar um exemplo, e aqui tem 2 exemplos sobre investimentos que a GSK faz, que são poucas empresas que fazem, tá, no Brasil. A gente tem um chamado Tag Alert. Nas caixas de todas as vacinas e medicamentos oncológicos, sejam sólidos ou hematologia, a gente não é um termômetro, a gente tem quase que um sistema que você rastreia toda a temperatura ao longo, desde a saída do CD até o recebimento no CD de um cliente. E quando essa carga chega no CD, ele aperta um botão que, se durante todo o processo houver um desvio de temperatura além do permitido, além do estipulado, soa um alerta, é por isso que é Tag Alert, e esse medicamento ou vacina, ele é devolvido para a companhia. O cliente, ele não recebe aquele medicamento. Isso é parte do compromisso da GSK em controlar a cadeia de ponta a ponta.
Que, digamos, se fosse numa caixa de isopor normal, esse medicamento, essa vacina poderia ter congelado em algum momento, e no momento do recebimento ela está na temperatura ideal. O cliente não ia ter essa percepção, ele não ia ter nem essa informação. Então, a GSK ela faz questão de, através dessa tecnologia, controlar de ponta a ponta o processo para garantir segurança dos nossos produtos e confiabilidade na relação com a gente. Tem esse Tag Alert, tem uma outra caixa que é reutilizável, e aí também já tem uma pegada de sustentabilidade, né, e responsabilidade social. Essa caixa, pelo custo dela, ela custa $2.000 cada uma, e ela está sendo utilizada apenas para produtos oncológicos. Tá? Ela garante uma estabilidade total da temperatura por até 72 horas. Então, se você está fazendo o transporte daqui para o Nordeste e, por acaso, esse caminhão pegou um engarrafamento e ficou ali no sol, parado no sol, dentro dessa caixa tem uma garantia de que, pelo material que ela foi produzido, uma garantia que não houve nenhum desvio de temperatura daquele medicamento que está ali dentro. De novo, investimento, tecnologia para garantir confiabilidade e segurança dos produtos para todo mundo que vai utilizar. Isso é parte de um exercício também de responder requisitos regulatórios. Agora, para a gente fechar o nosso papo, que praticamente uma aula aqui, eu vou trazer uma perspectiva futura, né? Eu vou trazer um olhar aqui de futuro, até para ver se casa um pouco com a realidade de vocês. Um olhar aqui da Daniela Kleiman, que é futurista, palestrante, consultora de inovação, um dos principais nomes hoje no estudo de tendências, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o médio e longo prazo. Pacete, super obrigada pelo convite. Que turma boa que você conseguiu juntar aqui. Eu tô honrada, eu tô super animada para bater esse papo com vocês, justamente para a gente poder falar desse panorama aí do futuro do varejo e futuro da logística. Bom, eu acabei de voltar da China. Eu passei 5 meses na China esse ano, conhecendo o país inteiro, tentando entender tudo o que está acontecendo por lá e que a gente pode trazer para cá, trazer aqui para os meus clientes. E realmente foi muito interessante, principalmente quando a gente foca nesses dois assuntos, né? A China é talvez o país mais vanguarda, tanto em varejo quanto em logística. Então eu acho que eu tenho um monte de case legal para trazer, um monte de exemplo interessante, e é isso que eu vou tentar contribuir aqui hoje falando dessa minha visão um pouquinho de futuro, né? Bom, eu acho que o mais interessante da gente falar é que a gente está entrando no que eu chamo pelo menos de seamless journey, né? Nesse universo todo de varejo, entrega e delivery e tudo mais. O que que significa uma seamless journey, né? Significa que a gente está fazendo uma experiência de compra, uma experiência de entrega, uma experiência de consumo cada vez melhor e infinitamente mais positiva para os consumidores, né? Então, é claro que eu quero fazer as compras online, é claro que eu quero fazer no presencial, mas assim, é um conjunto de coisas, não é só o momento e o segundo de fazer a compra ou encontrar um produto fácil, né? Então, o que que significa esse seamless journey, né? O que que tem dentro disso? Acho que o primeiro deles é meios de pagamento invisíveis, né? O que significa isso? Gente, hoje eu vou lá e faço uma compra online, nada mais frustrante do que aquela rodinha girando ou aguardando o processamento. Eu converso com muita gente, eu faço pesquisa e meus consumidores falam que eles ficam com ansiedade desse momento, eles ficam com medo que não dê certo a transação. Então esse momento é super ansiolítico, a gente precisa tirar esse tipo de, né, de pagamento, de pensamento da máquina, esse tipo de feedback ansiolítico dos nossos consumidores e fazer a coisa ser mais rápida e também ser mais invisível, né? Então, exemplos muito legais que eu acho que vão virar mais mainstream daqui para frente é pagamento com palma de mão, vi bastante na China também, e pagamento com facial, por exemplo, que a gente tira até o meio de pagamento, né? Tira o cartão, tira o celular, tira o dinheiro, ou seja, a gente desmaterializa realmente o momento do pagamento, né? Uma segunda coisa que tem no Seamless Journey que eu gosto é o que eu chamo de entregas mágicas, né? O que que são deliveries, entregas mágicas? Bom, nada mais frustrante do que você fazer uma rápida compra online com 2 cliques, né? Grandes varejistas falam de 1 clique, 2 cliques, você faz uma compra rápida, enfim, tudo funciona bem, e você senta e espera, né? Espera 1 dia, 2, uma semana, 10 dias, dependendo do que você comprou, você precisa esperar muito tempo, né? Então as entregas, elas vão ficar não só mais rápidas, mas elas vão ficar mágicas, elas simplesmente vão acontecer sem que as pessoas tenham que participar desse momento. E aí eu tenho um case que eu amo, que é um case dos Estados Unidos, que já existe já há alguns anos, e é o seguinte, é uma empresa de geladeira Samsung, né, que tem uma geladeira toda smart, que tem câmera dentro, e ela identifica
quando os produtos acabam. Então, quando o produto da sua lista de produtos acaba, a câmera que tem dentro da geladeira sabe que ele acabou, né? Então, ela sabe dizer quando a sua geladeira está faltando alguma coisa ou não. E aí a geladeira se juntou com uma empresa, um supermercado e uma empresa de fechaduras digitais, né? E aí qual é essa coisa maravilhosa? Então, o que acontece? A geladeira entende quando acabou um ou dois ou três, ou, enfim, alguns produtos seus da geladeira. A própria geladeira faz o pedido daquelas coisas que estão faltando para o supermercado, que está na parceria. O supermercado faz a separação daquelas coisas que estão faltando, dos produtos que estão faltando, leite, carne, enfim. Depois vem o pessoal da fechadura digital, recolhe no supermercado, leva até a casa do consumidor, da pessoa, abre a fechadura da porta da pessoa por conta dessa parceria, entra na casa da pessoa, coloca os produtos na geladeira, fecha a porta e vai embora da casa da pessoa. Ou seja, isso é uma entrega mágica. Eu chego do trabalho à noite cansada, eu abro minha geladeira, eu nem sabia que o produto acabou. Né? Eu não precisei fazer a compra, eu não precisei fazer aquilo. A própria geladeira já estava programada para fazer isso. Então a gente vai ter cada vez mais situações assim, que é o que eu chamo de entregas mágicas, né? Realmente é um outro nível de experiência que a gente vai poder ver daqui para frente. Depois que eu acho interessante é a gente pensar em entregas multimodais. Então não é só, né, um motoboy que vai entregar alguma coisa, ou o caminhão, ou essas coisas que a gente está acostumado com o tipo de logística que a gente tem. E nem só nos lugares tão óbvios, né, na minha casa, no escritório, né. Tive uma experiência sensacional na China e eu recomendo que todo mundo que puder testar esse produto, que esse realmente, poucas coisas me fazem cair o queixo, mas essa me caiu o queixo, que é uma entrega de comida, delivery de comida dentro do trem, no meu assento do trem. Bom, a China tem os trens mais velozes do mundo, né? São 200, 300 quilômetros por hora. E o que você faz, você escaneia o braço do seu assento com o seu celular, abre um cardápio, que ele já sabe onde você está sentado, em qual trem. Abre um cardápio, você escolhe em qual parada você quer receber e de qual restaurante você quer comprar. Você faz o seu pedido e o trem para por um minutinho na estação para sair as pessoas e entrar outras pessoas. E nesse um minutinho, o delivery chega no seu assento. É uma coisa impressionante, assim, a gente realmente consegue olhar e aprender bastante com isso, né? E acho que além disso também a gente começa a falar bastante sobre essa integração que a gente vai ter das plataformas de entretenimento com onde eu compro, né? Então é por isso que um TikTok Shop, por exemplo, é um fenômeno hoje, porque é onde eu estou fazendo meu entretenimento, eu posso comprar agora também. Então eu não saio, eu não mudo de plataforma e eu continuo no mesmo tema, que é o tema de interesse para mim, né? Bom, acho que no final, esse tudo que eu trouxe, obviamente é um resumo rápido do que eu imagino um pouquinho dessa seamless journey como futuro do varejo, mas o mais importante é, tudo isso é uma humanização do digital. Não é tirar o ser humano da jogada, não é fazer as coisas diferentes como a gente sempre fez. Ele realmente é respeitar o tempo do cliente que quer receber melhor, mais rápido, é evitar repetições estranhas, resolver os problemas do meio do caminho e, obviamente, ser invisível. Ou seja, delivery, entrega, é uma parte que eu não preciso ter contato da toda a experiência fantástica do varejo, né? Então é isso que é interessante daqui para frente. Bom, espero ter jogado aqui um monte de sugestões para vocês debaterem e sigam aí nesse papo maravilhoso. Obrigada, gente. Bom, depois de uma visão tão prática do dia a dia e agora um olhar de futuro, eu vou, para a gente fechar, Robledo, o que tem aí do que a Dani trouxe em relação a tendências e futuro que já é realidade para vocês e o que ainda está numa outra dimensão? Cara, eu tive na China agora mesmo, né, com o Jonas, nosso CEO, acabei de voltar, e é fato, mas você fica impressionado, assim, como a jornada, toda essa infecção com o digital ajudando. Eu acho que a gente tem feito coisas assim, cara, bem bacanas. Primeiro que a loja se tornou de fato 100% o nosso centro logístico. Então, todo estoque de entrega do e-commerce sai das lojas, né, seja retirada, seja entrega. E mesmo comprando na loja, a gente também tem a prateleira infinita que você já vê, o produto não tem ali, eu compro um, não tem o outro, a hora que eu chego na minha casa, o produto já chegou lá, para que eu, né, volte com essa jornada completa. A gente, quando começou a planejar levar o televendas um pouco mais para o conversacional, o nosso WhatsApp, se você entrar na nossa jornada de compra, ele já tem grande parte do conversacional lá e ele aceita tanto áudio quanto foto. Porque a gente viu que uma necessidade é muito, cara, eu tenho esse desodorante aqui, quero outro desse. Eu tiro a foto, ele já mostra, eu termino a compra e vou embora. E é engraçado que até no meio do caminho a gente dividiu a jornada. O que de fato a Generai ajuda, que é essa parte do tirar foto, é isso que eu quero. Mas o pagar do app, ele é super coisa, porque você não quer ficar lá, me adicione isso, me adicione aquilo, me adicione aquele outro. Então a gente acertou uma jornada ali, né, com bastante
fricção ali, a gente tirou ali. Então, eu acho que essas experiências todas, né? E aí por trás também coisas que às vezes não aparecem, mas tem muito disso, que são os nossos algoritmos, né? Abertura de loja. Hoje abrir loja, farmácia até a gente brinca, né? Você fica parado na esquina, você vira uma farmácia, porque abre uma ali atrás da outra, né? Vira uma máquina de abrir, mas ainda tem muito espaço. Porque às vezes em determinado lugar, uma farmácia vai estar de um lado da rua ou a outra de frente. Aí você fala, por quê? Cara, mas no fluxo, farmácia é um negócio às vezes de conveniência. O cara que está de um lado da rua não vai fazer toda uma volta para parar do outro. Então, se você não tiver uma inteligência aí por trás para também levar essa conveniência nos pontos físicos, né, que são os melhores para você poder ter toda essa jornada com entrega, com estoque, com retira, com prateleira infinita, com atendimento no WhatsApp e tudo mais, aí já cai tudo por terra também. Então, acho que é um pouquinho do que a gente está fazendo aí, né, para melhorar cada vez essa experiência do cliente, cada vez mais a produtividade, cada vez mais a eficiência, para a gente poder, de fato, manter o cliente o tempo todo em contato com a gente, com consistência. Eu acho que esse é o nome do jogo. Wanderson, você que trouxe um ponto também sobre a tecnologia prática e aplicável, né? Mas também a gente bebe da fonte do olhar médio e longo prazo. O que é possível fazer dentro do contexto de vocês? Eu vou pegar uma carona aqui no finalzinho da fala do Robledo, que ele falou muito sobre eficiência. E o varejo, outras indústrias, banking, telecomunicações, estão muito à frente da indústria farmacêutica no sentido de uso de dados para ganhos de eficiência. Então, a GSK, a gente tem uma ambição de ser uma empresa data-driven, para gerar mais eficiência nos nossos processos comerciais, a operação comercial, de fato. E algo que já está acontecendo hoje, tá? A gente tem uma tecnologia que agora, que é um modelo muito comum no mercado, que é de otimização da alocação de investimento. A gente tem um portfólio enorme, novas marcas vindo, e a gente tem que saber onde colocar o dinheiro, onde vai maximizar meu ROI, onde eu vou ser mais eficiente no final do dia. Só que as alavancas de investimento nessa operação comercial, elas são diferentes. Pode ser visita, primeira posição, última posição de grade, revisita, evento grande, evento pequeno, ali um almoço com 2, 3 médicos de influência, pode ser eventos com sociedades médicas. Então, para qual marca eu ainda tenho espaço para fazer esse tipo de investimento e onde eu já estou passando ali o meu retorno marginal positivo, né? Então, essa alocação de recurso, hoje a gente desenvolveu, junto com o time global, um modelo de marketing mix modeling, um modelo tradicional, só que com o uso da inteligência artificial, a gente consegue rodar milhares de cenários em 1 minuto e escolher aquele que vai maximizar o meu retorno. E, ao mesmo tempo, a gente está investindo no desenvolvimento dessa competência analítica dos colaboradores. Tá? Seja do time de Commercial Operations, que fica aqui comigo, que vai suportar o time de marketing a tomar essa decisão, seja também através de uma trilha de desenvolvimento de competências analíticas do time de marketing, os analistas, os gestores de marketing, ao ponto de dar autonomia para eles gerarem esses insights e tomarem as decisões, mas também a gente está investindo no desenvolvimento dessa competência dos mais de 400 consultores que a gente tem na ponta conversando com os médicos. Por quê? Hoje a gente precisa direcionar bem, a gente tem que conhecer o nosso cliente e saber aquele que, de fato, tem maior fit com as nossas soluções de saúde. Então, a cesta de produtos que esse médico costuma prescrever, o nível de renda do setor onde ele está colocado, o tipo de plano de saúde que ele atende, ou se ele é um médico que tem mais o perfil do SUS de atender, de disponibilizar os medicamentos que estão disponíveis no mercado público. Então, saber se esse médico publicou em alguma revista científica ou não, ou simplesmente só curtiu, se ele foi a algum evento, qual foi o tema do evento, municiar os consultores com essas informações para que ele possa tomar decisões mais assertivas. Tá? Então, hoje, nessa jornada de ser uma empresa data-driven, a GSK está investindo muito em integração de informação, criar um
um ambiente único onde você possa ter todas as informações disponíveis e conectadas do seu cliente, do seu produto, do seu mercado, para você tomar as melhores decisões e sermos cada vez mais eficientes, como o Robledo estava falando. Aqui é uma busca de eficiência através de integração de dados que melhor suporte a tomada de decisão. Robledo, Wanderson, essa aqui poderia ser uma aula magna no curso de logística cibernética sintética. Muito Aplicada à interessante. saúde, pode ficar mais bonito o nome ainda. Muito interessante como, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o futuro, o presente já é o futuro e a gente está atuando aqui. Muito obrigado. A gente deu para perceber assim o nível de responsabilidade, mas também a grandeza do trabalho que vocês e as equipes aí lideram. Obrigado pelo papo e pela presença de vocês aqui. Robledo. Eu super agradeço aí, né, de falar um pouquinho, trocar uma ideia, sempre é um momento muito rico, né? E as próprias perguntas provocam a gente, né? Da mesma maneira que eu estava falando coisas que eu estava fazendo, eu já estou pensando em coisas de provocações que eu já vou levar para casa para fazer. Então, no final do dia, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Eu saio, pelo menos, aqui bem satisfeito, tanto pela oportunidade, pelo momento, quanto pelas provocações também que estou levando para casa. E muito obrigado, Wanderson. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, adorei o papo, aprendi demais aqui com vocês. A gente tem que fazer isso mais vezes. E eu já saio daqui também pensando como é que eu torno a operação invisível. Eu adorei o tema de fazer coisas através de tecnologia, melhorar a satisfação de uma maneira invisível ali, imperceptível, com muita inteligência. Muito obrigado pela oportunidade, conte comigo e vamos em frente. Pessoal, para continuar essa conversa aqui, Hub Próximo Nível, ali a gente tem uma conversa sobre conteúdo, inovação, tecnologia. Muito obrigado pela presença de vocês. Você que está chegando agora, tem uma série inteirinha para maratonar, falando de outros mercados e outros segmentos, e a gente se encontra no próximo episódio.